Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para fazer as respostas do exame de suficiência CFC 01-2011. Essas mesmas questões estão solucionadas como posts lá no nosso blog www.profmariojorge.com.br. Lá vocês poderão colocar suas dúvidas, seus questionamentos, enfim, aquilo que vocês acharem interessante, e eu terei o maior prazer em responder. Agora nós vamos tratar da questão número 45. Bom, essa questão tem uma historinha, né? Não vou ler ela na íntegra, mas enfim, uma empresa com 4 sócios, com A, B, C, D e E, 5 sócios, cada um com 20%. Um dos sócios se retirou da sociedade e os sócios que ficaram, eles montaram um balanço de acordo com a realidade da empresa e para destinar os 20% para aquele sócio que saiu. Esse sócio que saiu pediu que, na verdade, fosse atualizado o balanço de acordo com o valor de mercado dos seus bens. E por isso, então, pedia um novo balanço para recalcular a sua participação. Assim, tem aqui o balanço original, onde na verdade consta um passivo a descoberto, um passivo negativo, que por ser negativo se chama passivo a descoberto, e por ser passivo a descoberto ele vai somado ao ativo, e não fica lá no patrimônio líquido e no passivo. Muito bem, o balanço aqui está batendo, é o balanço que os sócios que ficaram na empresa levantaram, e o sócio que saiu então pediu uma reavaliação dos bens a valor de mercado. E assim o juiz determinou então um perito para fazer essa reavaliação. E foi feito. Os ativos que compunham aí o investimento imobilizado e intangível, somavam antes da avaliação 1.899.933,61 e após a avaliação 2.456.701,90. O perito contador realizou os ajustes necessários a um novo balanço patrimonial, no qual os haveres do sócio excluído ficaram apurados em. Então, após a avaliação dos peritos, o contador elaborou um novo balanço considerando os itens avaliados e, com base neste balanço, ele apura um novo valor de haver para aquele sócio que saiu. Então vamos fazer isso e achar aqui qual é a resposta correta. Bom, antes de fazer os cálculos, alguns entendimentos necessários. Primeiro, o valor patrimonial da empresa é igual ao seu patrimônio líquido, positivo ou negativo. Quanto vale uma empresa hoje, ou quanto vale a empresa patrimonialmente falando, né? Ela vale o patrimônio líquido dela. Ativo menos passivo vai dar o patrimônio líquido. Esse é o valor da empresa, o valor societário da empresa. Segundo, a divisão de haveres é feita com base no patrimônio líquido, multiplicado pelo percentual de participação. Quanto que eu, sócio, tenho em haver da minha empresa quando eu sair da minha empresa? É o patrimônio líquido apurado multiplicado pela participação que eu tenho. Se eu tenho 1 milhão de patrimônio líquido, a empresa tem 1 milhão de patrimônio líquido e eu tenho 20%, eu tenho direito a 200 mil. Terceiro, o valor do patrimônio líquido será apurado mediante levantamento de balanço especial para esse fim. O balanço ele é feito sempre a cada 12 meses, mas uma empresa pode encerrar antes disso, pode ter uma reestruturação societária antes disso, ou um dos sócios pode sair também antes de completar os 12 meses para um novo balanço. Então, todas as vezes que acontecer essas ocorrências, é necessário levantar um balanço especial, que é o caso aqui dessa questão. 4. A partir da Lei 11.638,
ficou instituída a conta ajuste avaliação patrimonial, ajuste de avaliação patrimonial, para registrar a contrapartida de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em função de sua avaliação a valor justo, a valor de mercado. Até esta lei, era possível fazer reavaliação de ativos, por exemplo. Fazia-se aí uma avaliação a preço de mercado, aumentava-se o ativo e aumentava-se o passivo, o patrimônio líquido, por reavaliação. A partir da Lei 11.638, ou seja, a partir do processo de convergência contábil, não é mais possível a provisão para reavaliação, mas sim um ajuste de avaliação patrimonial feito com base no valor justo, no valor de mercado. Que é o caso aqui, é o que será aplicado neste caso aqui. Então, deve estar um pouco ruim para vocês olharem, mas eu vou mais ou menos descrever o que está escrito aqui, onde nós temos aqui do lado direito aquele balanço inicial levantado pelo contador antes do perito, onde eu tenho o total do ativo com o passivo a descoberto junto. Ele está negativo, está do lado de cá. Este balanço aqui já está com a atualização a preço de mercado, ou seja, um ajuste patrimonial. Então eu tenho aqui, depois na próxima tela tem uma demonstração melhor do cálculo, né? Mas eu tenho aqui o ajuste patrimonial no patrimônio líquido. E o patrimônio líquido já está no passivo, porque ele virou positivo. A avaliação patrimonial, né, o ajuste patrimonial, é feito a débito daquele ativo que teve o seu valor aumentado e a crédito de uma conta lá no patrimônio líquido chamada ajuste patrimonial. Como o ajuste patrimonial totalizou 556.768,29 e o meu patrimônio líquido era antes negativo de 389, agora ele virou positivo. Ele virou positivo porque o ajuste patrimonial foi maior. Então ele passa para o lado do passivo novamente e aí o balanço bate. Então vamos ver como é que ficou esse cálculo, né? Então ficou assim. Passivo descoberto antes era 389.219, negativo. E agora com o ajuste patrimonial, esse lançamento aqui, ele passa de 389.219 a débito para 167.548 a crédito. Estou falando do patrimônio líquido. Então o novo patrimônio líquido é 167.548,36, positivo, saldo credor. O percentual de participação do sócio que saiu é de 20%. Então qual é o haver dele? É os 20% multiplicado por esse novo patrimônio líquido, calculado com base no ajuste patrimonial, o ajuste do investimento imobilizado e intangível a preço de mercado, o valor justo. Então eu tenho aqui um haver de 33.509,67. A resposta correta dessa questão é a letra A. Então só recapitulando, né? Eu tenho um balanço inicial, depois eu tenho o pedido de perícia para valorizar investimentos imobilizados e intangível valor de mercado, valor justo. Isso me dá um novo valor de patrimônio líquido, pois eu faço esse ajuste creditando a conta ajuste patrimonial lá no patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido que era negativo de 389 mil passa positivo 167, porque o ajuste foi de 556. Com esse novo patrimônio líquido, eu calculo os direitos do sócio que saiu, 20%. Resposta correta, letra A. Ok? Espero ter ajudado. Se você ainda permanecer com alguma dúvida dessa ou de outras questões, por favor, entre lá no nosso blog, coloque o seu questionamento, que eu terei o maior prazer em ajudar. Ok? Muito obrigado e até a próxima.